Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui. Na sua tradução pode estar um pouco diferente, mas eu vou trazer de maneira resumida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiz questão de ler o primeiro versículo porque eu acredito que ele traz uma introdução para isso. Explica para nós, aliás, qual que é o contexto? Por que Paulo fala isso, pastor? Muito bom. Já que isso que é interessante pegar da filosofia, né? Platão, ele era dualista. E um pouco antes da época de Jesus, 300 anos antes de Jesus aproximadamente. Justamente o período em que Alexandre o Grande vai invadir Jerusalém, né? Não chegou a invadir, mas os seus soldados sim, e obrigaram a assimilação da cultura grega. Então essa ideia passa por a ideia de Platão, em que o corpo é totalmente imprestável, que o corpo não serve para nada, que o corpo é um atrapalho, que só o mundo das ideias é que floresce, que transcende, enfim, tá? E a ideia dualista é: eu posso beber, eu posso me machucar, eu posso ir para a guerra, eu posso perder, eu posso, enfim, me deteriorar. Então, nessa época, o apóstolo Paulo estava dizendo para Roma, que era o centro cultural da época, tipo, o seu corpo é importante. O seu corpo não é uma coisa ruim, desprezível, que você tem que torturar, machucar, se enfermar, porque o teu corpo é o meio pelo qual Deus usa. Aí ele fala dessa história da transformação da mente, fala: olha, vocês têm que mudar a cultura. A cultura era: meu corpo não presta, não vale nada, é o mundo das ideias, é o mundo do espírito, é o além da mente. Por isso que Platão ficou muito ligado com Agostinho de Hipona, 3 séculos depois de Jesus, justamente porque Hipona dizia isso: nosso corpo não presta. Daí porque até hoje a gente tem resíduos de alguns grupos em que diz que o corpo não presta. Agora, Serginho, antes de você continuar essa explicação, eu estou vendo uma relação muito grande quando você traz esse contexto para nós. Por quê? A gente está falando de uma sociedade, de pessoas que haviam se convertido, mas que tinham a influência do que vinha de cultura da época, né? Então, se trouxe a cultura da Grécia, então pensar como os gregos pensavam, agir como os gregos agiam, era pop, era o que estava em alta, e isso veio para a cultura deles. É como a gente nos dias de hoje. Eu vejo muito cristão, pastor, falando algo do tipo: não, mas tem que se modernizar. Mas espera aí, o que a Bíblia fala, Cuidado com a cultura daquilo que é pop, tenha vindo dos Estados Unidos ou do influenciador digital que for, porque eu acho que é essa transformação para nossa mente, para a gente tentar trazer de maneira contemporânea, porque a gente vive hoje. É a mesma coisa, só que em contextos diferentes, não? Exatamente isso, Jaqueline. E o mais engraçado é que em toda a história da cultura sempre foi assim, né? Entrou a Idade Média, saiu a Idade Média, entrou modernidade, saiu modernidade, continua esse mesmo modelo, né? O desrespeito ao corpo. E a gente tem o desrespeito ao corpo hoje em 2 formas bem diferentes. Ou eu cuido demais do meu corpo e tento alterá-lo de um jeito que é da minha imaginação e não é o meu corpo real, né? E outros que não se importam com o corpo e aí também comem, bebem, se embriagam, enfim, machucam os outros, porque quando eu respeito o meu corpo, eu respeito o corpo do outro, então eu não preciso bater no outro, eu não preciso machucar o outro, eu não preciso ofender o outro, né? Porque eu me respeito também. Então essa ideia de Paulo, né, dizendo: olha, pelo sacrifício do vosso corpo, e aí sacrifício que está colocando é um sacro, é um ofício sagrado, tá? Diferente do que eles faziam na época, porque na época, já que na Roma dessa época do apóstolo Paulo, era um lugar vexatório. Nós tínhamos a obrigatoriedade das mulheres fazerem parte de bacanais, porque o Império Romano precisava de um produto que era o homem de guerra. Então, se eu não tenho o homem para guerrear, eu vou perder o império. Então, Roma providenciava orgias, bacanais, enfim, tá? Para que as pessoas pudessem ter atividades para gerar filhos, né? Meninos
7, 8 anos ia para o exército, meninas com 7, 8 anos era levada para um lugar onde só mulheres, ensinava essa garota a atividades sexuais com 7 anos. E com 9, 10 anos, quando menstruava, já ia para essas questões. Ou seja, o corpo do humano em Roma dessa época era um corpo que produzia soldados. Tá? E você não sabia quem era pai de quem, não havia instituição de família, não havia ideia de casamento, você podia adotar um animal como marido ou mulher, tá? Daí a bestialidade que até hoje existe, você podia ter relações íntimas diferentes do padrão normal, daí até porque se usa muito objetos em atividades sexuais, porque alguém podia, para ter seu prazer, ter seus objetos. Então, é muito complicado, já que até às vezes a gente falar no sentido de que em Roma, nós é uma cultura muito distante da nossa, se a gente for parar para pensar, né? A gente luta, a gente tem muitas dificuldades para manter, para preservar a família, mas com relação a isso era completamente diferente. Quando Paulo escreve aos Romanos, eu fico imaginando a cultura de pessoas que uma vida inteira aprenderam diferente, se convertem e agora, o que eu faço, né? O que eu faço? Essa é a ideia. E aí, por isso que Paulo, nesse momento, o cristianismo tinha um grande adversário da época, né? Que era o mitrianismo. O mitrianismo era um deus que os soldados romanos cultuavam, que era másculo, ele matava bois no sacrifício, enfim. E, inclusive, Mitra é a data de nascimento do que depois colaram Jesus. Ah, é essa a data. Tá? Porque eles pegaram as datas pagãs para colar com as datas dos cristãos. A gente já até falou aqui sobre isso algumas vezes. Era essa data. Essa data. E era o sol nascente, né? Era isso que porque eu tava... Quando eu falei sobre isso até o ano passado, eu falei, gente, eu sei que é o Deus Sol, mas eu não lembro direito, procurei as pesquisas. Era, na verdade, o sol nascente, O sol nascente, que era uma entidade, um deus da Babilônia, de Nabucodonosor. Uau. Que ela foi andando pelos séculos, caiu no Império Romano, tá? E ele virou o grande lema. E Constantino tinha uma dúvida, eu viro mitrianista ou viro cristão? E, na verdade, eu imagino que Constantino estava pensando o que mais me compensa politicamente, Exatamente, era essa a ideia. Tá? Por que não escolheu o mitrianismo, que era mais popular? Porque mulher não podia ser participante do culto. Aí aquelas mulheres que eram mulheres que tinham que dar luz a filhos sem saber quem eles eram, né? Ou seja, depois que crescia, uma mãe podia até copular com o filho sem saber que aquele cara era filho dela, né? Então, o Mitra não se tornou o deus do Império Romano justamente porque as mulheres não eram aceitas dentro da prática do mitrianismo. Já o cristianismo ao contrário, né? Foi quando tornaram Maria mãe de Deus. Tá? Porque Maria, sendo mãe de Deus... Vamos pegar uma figura feminina para ilustrar esse cristianismo, exatamente, né? Exatamente. João, no Evangelho de João, quando ele começa a falar sobre Jesus, sobre o Verbo, sobre ter se feito carne, ele fala sobre Deus habitando num corpo. O que a gente encontra aí de relação com o que a gente vai falar agora? Esse é um ponto importante, porque a cultura judaica, né, mesmo cristã, vamos pensar que o judaísmo se tornou cristão e ainda não tinha esse nome, né, mas já eram cristãos porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, o corpo era diferente, ele era sagrado, era templo de Deus. Lá já era uma lógica de raciocínio diferente, né? Totalmente diferente, Jaque. Esse é o ponto, o cristianismo sai original, de fábrica, vamos dizer assim, da Judéia, passa pelo Império Grego, pega uma série de vícios romanos, gregos aliás, esse do corpo. Imagina alguém que respeita seu corpo, ama seu corpo como templo de Deus e chega lá na Grécia, o corpo é inútil, ele carrega as coisas piores da vida humana e que vale a pena você sair do corpo para você ter uma integridade, daí a transmigração de alma, do tal dualismo que Platão falava, que acabou gerando essa ideia de que as pessoas podem reencarnar e tal e tal. Aí chega lá em Roma, e Roma não tinha uma identidade cultural muito própria, e acabaram adotando partes romanas e partes gregas, aonde o corpo era totalmente ruim, ele era uma coisa que podia desprezar, você podia embriagar, você podia bater, você podia espancar, você podia morrer, matar, né? Porque era um critério absolutamente comum, você estava fazendo favor para o outro.
né, matando ele. Então, a diferença dos corpos da cultura judaica, tá, cristã, que depois vem sendo cristã, e a cultura grega ou greco-romana posterior eram totalmente Entendimentos diferentes. opostos, Totalmente opostos, né? E aí o cristianismo que a gente pratica, ele é oriundo desse movimento, né? Mesmo que seja protestante, nós trazemos na marca do nosso cristianismo muito da cultura romana, né? E a gente teria que repensar um pouco disso também, tá? Até a história do Feliz Natal, Por favor. né? A ideia do corpo. Verdade. Só que a exacerbação do corpo ou muito cuidado, né? Ou totalmente desprezado. Então, e a gente está percebendo, já que isso também é uma questão da própria ecologia, o ser humano, ele está, para poder ter os seus prazeres, destruindo o planeta, plastificando o planeta, né? E isso tem muito a ver com o Apocalipse. O que eu acho muito interessante, que nesse período de hoje, do século XXI, e pegando o que João do Apocalipse falou, lembrando que João do Apocalipse não é o mesmo dos evangelhos, dado a distância de 60 anos, né? Quando ele colocou ficarão de fora e tal, é muito da característica do século XXI. Quando se poderia pensar que 1/3 do ar acabaria, que 1/3 da água seria contaminado, que 1/3 das florestas seriam destruídos, e hoje a biologia prova que quando chegar até 1/3 da destruição, a natureza não se recicla mais.